Glória a Deus, aleluia. Mais um culto abençoado na casa do Senhor, uma palavra de fé para a sua vida. E eu queria ler um trechinho da palavra de Deus, lá em 2 Crônicas 20, 17 e 24. Olha o que diz: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará a Judá e a Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. O Senhor estará com vocês. Palavras do rei Josafá. Amados, há muitas lutas, muitas dificuldades, mas o Senhor é com a sua vida. O Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai ser contigo em tudo que fizeres. Consagre ao Senhor os seus dias e o Senhor vai te abençoar. Ó Deus maravilhoso, Pai, bendito e santo, estamos na tua casa, lugar de adoração, lugar de oração, lugar da tua bênção, lugar da tua provisão, Pai, lugar da manifestação da tua graça, que o Senhor possa agir no nosso meio de maneira especial, abençoando cada vida, abençoando cada lar, abençoando cada família, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Não preencheu-me, canções tão vazias, tesouros que um dia se consumaram. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Diga: não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales. Sua graça não possa me achar, não. Diga: não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada melhor, não há nada, oh, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Vamos declarar: traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldado, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Diga: torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros,
só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Diga, não há nada melhor, não há nada, diga, nada melhor que o meu Deus. Diga, não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Você acredita nisso? Que não há nada melhor do que você poder estar nos átrios, na presença do nosso Deus. Nós sabemos que nós podemos estar nos átrios. Nós sabemos que o átrio é o lugar que todos são convidados, mas o lugar que verdadeiramente o Senhor deseja que nós estejamos é no Santo dos Santos. Vamos declarar mais uma vez, não há. Erga suas mãos e diga assim, ó: não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Pode aplaudir esse Deus. Nós estamos aqui celebrando um Deus que é vivo. Quantos estão vivos aí nessa manhã? Graças a Deus. Então nós podemos louvar o nosso Senhor, porque Ele fala que todo ser que respira, louve ao Senhor. Quando nós louvamos, nós atraímos a presença dEle para esse ambiente. Vamos sair daqui melhor do que entramos. Amém? Então vamos declarar canções de amor, canções de celebrações ao nome do nosso Deus, para que Ele venha a ser abundante nesse ambiente e verdadeiramente algo aconteça nas nossas vidas. Amém? As minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranatha, Maranatha. As minhas lamparinas estão acesas. Declara essa canção com toda a sua força. Estamos te esperando, só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você
já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata, eu já coloquei as minhas vestes, estou só te esperando, estou só te esperando, tu vem, vamos dançar, Espírito Santo, Maranata, Maranata. Vamos declarar e pedir esse fogo sobre a nossa vida. Diga, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo espera, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem, estamos te esperando, estamos te esperando. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Suas vozes declarem, tem fogo nos olhos, eu não imagina que era lindo assim, que era lindo, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui, deixa ele morar no seu coração, dia após dia nós deixamos, dia após dia nós o veneramos, te adoramos. Estamos te esperando. Glória a Deus. Você pode celebrar o nome do nosso Deus. Você pode celebrar com alegria esse Deus. Nosso Deus é vivo. Ele é poderoso para encher as nossas vidas. O Espírito Santo é fundamental para as nossas vidas. O Espírito Santo é fundamental para os nossos dias, para nós permanecermos no centro da vontade do nosso Deus, para que a vontade dele verdadeiramente seja
feita na nossa vida, nos nossos dias, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou, e tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, declare, enche a sua presença, Pai, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo, e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Diga, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, diga enche-me, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, até transbordar, vem, derrama sua, derrama sua, enche-me, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, declare bem forte, peça isso pro Espírito Santo, enche da sua presença, enche-nos, enche-me, Deus, enche-me, levante as duas mãos, declare enche-me, até transbordar, derrama sua, derrama sua glória, enche-me, até transbordar, derrama sua glória, derrama sua, diga enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, até transbordar. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, vamos orar mais uma vez. Eu não sei como você tem passado essa semana, como você tem enfrentado suas lutas, mas coloca diante do Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, Pai. Te agradecemos, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, meu Pai. Nós colocamos diante da Tua presença, Pai, cada pedido, nós colocamos, Pai,
cada dificuldade, Pai, cada luta que cada irmão tem enfrentado na tua casa, Pai, em nome de Jesus, Pai, nesses dias difíceis, nesses dias de lutas, Pai, enfrentado uma dificuldade, talvez não tenha conseguido, Deus, colocar seu joelho diante da tua presença, Pai, porque às vezes tantas lutas, Pai, que não consegue, Deus. Pai, mas eu peço por cada família da tua igreja, peço por cada vida, Deus, para que cada um seja diante do Senhor, Pai, coloca as suas dificuldades, Pai, e que o Senhor possa olhar para cada coração, que o Senhor possa olhar para cada vida, Deus, em nome de Jesus, Pai. Olha, Pai, Tu és o nosso Pai, o nosso Deus, olha para o nosso coração, olha para as nossas dificuldades, Deus, em nome de Jesus, precisamos da Tua ajuda, precisamos da Tua boa mão, precisamos que o Senhor impõe Tuas mãos sobre cada luta, Pai. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é que carrega o nosso fardo, Pai. O Senhor alivia o nosso fardo que está pesado, Pai. E tem famílias, Pai, carregando um fardo muito pesado, Pai, e eu creio que o Senhor possa aliviar. Pai, em nome de Jesus, pedimos a Tua misericórdia, pedimos que o Senhor venha com poder e glória sobre cada vida, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos, Deus, a cada casa, a cada lar, agora neste momento, meu Pai, que tem enfrentado uma luta, pedimos, Pai, aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, que estão com seus joelhos dobrados, Pai, nos ouvindo nesse momento, que receba a graça do Senhor, que o Teu Espírito Santo toque, que o Teu Espírito Santo faça um milagre sobre cada um, Pai, aqueles que estão enfermos, Pai, aquele que está enfrentando uma luta, Deus, nessa área de enfermidade, venha curar, venha salvar, venha libertar, em nome de Jesus, Pai, aquele que está precisando de uma porta aberta, uma porta de emprego, Pai, aonde estiver, Deus, põe as mãos, dê sabedoria, meu Pai, no nome de Jesus para cada um, Pai, para resolver tudo aquilo que precisa ser resolvido na semana, todas as suas decisões, nós colocamos diante da Tua presença, em nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, amados. Vamos adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. Você tem a oportunidade de abençoar. Sabe que a nossa igreja é uma igreja missionária, né? Nós apoiamos 18 missionários todos os meses, além das nossas ofertas do Fundo Mundial de Evangelismo da Igreja Nazareno, né? Além das ofertas, né, de Páscoa, de Alabastro e de ações de graça anualmente enviadas para a nossa sede global da Igreja Nazareno, para auxiliar em missões também. E é interessante esse processo, que você pode ser parceiro e abençoar através dos recursos que Deus tem abençoado sua vida. Outro ministério importante, né, que nós temos é o Ministério de Compaixão, que nós ajudamos mensalmente mais de 20 famílias, né? Esse último mês, 22 famílias receberam as nossas cestas básicas. Eu estou até no carro com as duas últimas cestas básicas para entregar, 22 famílias, né? Então, sempre temos abençoado vidas, e o custo de cada cesta básica é R$ 65,00 e você pode ajudar uma família que precisa, tá? Para você que está nos assistindo, aqui tem o meu QR Code da igreja, aqui tem os dados da conta da igreja na Caixa Econômica Federal, agência 2952, operação 003, que é uma conta jurídica, né? Conta corrente 1882-8, Igreja Nazareno, Jardim Guanabara, Comunidade dos Povos. E o nosso CNPJ é a nossa chave Pix, 46-110-987-01-14-85. Né? É interessante que a palavra de Deus, ela fala, né, que nós somos dizimistas, porque a Deus pertence todas as coisas, lá no Salmo 24:1, né? A Deus pertence todas as coisas, né? Nós somos dizimistas por causa disso. Tudo, né? Sou dizimista porque tudo vem das mãos de Deus. 1 Crônicas 29:14. Então, você pode aí, nesse momento, separar o seu dízimo, separar a sua oferta missionária, para que nós juntos possamos adorar ao Senhor.
A igreja mantém com as portas abertas, paga os seus custos de aluguel, né, dos obreiros, né, os eventos que ela faz, e ao mesmo tempo ela continua com os seus braços evangelísticos estendidos, porque você tem entregado o seu dízimo, a sua oferta, e fielmente tem estado na casa do Senhor. Vamos adorar. Senhor Deus maravilhoso, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que nós temos de entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, Senhor. Contribuir com a Tua obra, com o Teu reino, e de maneira especial, sermos abençoados, Pai. Porque ao ser um dizimista, ao ser um ofertante, nós é quem somos abençoados. Pedimos que de maneira especial o Senhor santifique e multiplique cada um desses dízimos, cada uma dessas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor. As palmas bem forte, declare. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é vem reinar de não reinar, declare. Escuridão sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos voltar para o começo e declarar sobre toda a terra. Sobre toda a terra tu és o rei. As montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é vem reinar de não reinar, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo, tudo, tudo aqui. Vem reinar de novo, diga reinar, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor. Sou, vem reinar. Só as palmas e a voz, declare. Reinar. Tu és o Senhor. Sou, vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. O Senhor, aleluia. O livro de Abacuque, ele foi escrito como um diálogo ou uma conversa entre Deus e o profeta Abacuque. Né? Abacuque era um profeta dessa época e ele era um profeta
que cria no Senhor e vivia pela fé. E mesmo em meio ao sofrimento, à opressão e à destruição, ele sabia que confiar em Deus era a coisa mais séria. Abacuque dizia em 3,19: o Senhor é soberano, Ele é a nossa força. Ele faz os meus pés como o do servo, faz-me andar em lugares altos. Amém? Eu vou ler o capítulo 1 aqui para vocês entenderem o contexto desta palavra que Deus trouxe ao meu coração. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão adiante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. A resposta do Senhor: olhem as nações e contemplem. Não fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhe fosse contado. Nós vimos aqui, né, o milagre, né, que a Karina contou. Já é um testemunho desse texto aqui. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se da moradia que não lhe pertence. É uma nação apavorante e temível que cria sua própria justiça e promove a sua honra. Seus cavalos são mais velozes que o leopardo, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hortas avançam como o vento do deserto, e fazendo tanto prisioneiro como a areia da prata. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riam-se de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas conquistam. Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm o teu Deus, a tua própria força. A segunda queixa de Abacuque: Senhor, tu não é desde a eternidade, meu Deus, meu santo? Tu não morrerás, Senhor? Tu não morrerás, Senhor? Tu designaste esta nação para executar juízo, ó rocha, determinaste que ela aplicasse o castigo? Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podem tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais, que não governam por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta, e por esta razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sua misericórdia às nações? Aí, no capítulo 2, Abacuque fala: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre as muralhas. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque, ele vivia um contexto naquela época de guerra, né, de injustiça. O povo de Israel ia ser atacado pelos inimigos e o próprio povo de Israel se desviou, então a ira do Senhor veio contra o povo de Israel. E ele via algumas injustiças sendo feitas naquela época. E ele questionou a Deus, ele perguntou ao Senhor, por quê? Por que tudo isso, né? Então, o que Abacuque fez? Abacuque se colocou no seu posto de sentinela e tomou posição sobre as muralhas. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Bom, ela como exemplo, né, ela teve a dificuldade, a luta, é uma batalha. Nós vivemos num mundo de aflição. Nós temos lutas, como eu falei com a Agar um dia, eu falei, Agar, tudo vem de repente. Né? De repente ela recebeu uma notícia.
De repente você perde um ente querido, de repente você perde um emprego, é de repente. Mas o que Abacuque fez na posição de servo de Deus, aquele que teme a Deus, aquele que ama a Deus, aquele que reconhece o Deus Todo-Poderoso a qual ele servia, ele não lhe faltava fé e ele foi para os pés do Senhor. Ela falou que eu fui orar, eu e o primo fomos orar e buscar em Deus, Senhor, o que eu vou fazer agora? E ele colocou o seu joelho no chão e foi orar, né? E a resposta veio. Ela foi testemunha agora, a resposta vem para a minha vida e para a vida de vocês, para todo aquele que se coloca na posição de sentinela a orar e pedir socorro a Deus, porque muitas coisas nós não entendemos o contexto, às vezes, que nós vivemos. Jesus pagou um preço por mim, por vocês, foi uma caminhada, uma jornada de cruz, de sofrimento, para morrer por mim, por vocês. Ele pagou um alto preço. Ele disse para Deus ali, ele também se ajoelhou, ele se retirou ali naquele monte, né? E disse a Deus, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque Jesus sangrava, né? Ele tremia, porque ele sabia o que ele ia passar, mas ele não disse não. Ele foi até o fim por amor a mim e a vocês. Então aqui Abacuque também se colocou na presença do Senhor e orou. E é isso que nós devemos fazer todos os dias, porque as dificuldades virão na nossa vida. Ela virá, de alguma maneira. Nós temos momentos felizes, porque Deus é a nossa alegria, Deus é a nossa força, é Ele que nos dá, né? Ele que nos traz todos, Ele rega em nosso coração. O Espírito do Senhor habita em nós, Ele traz alegria. Em momentos difíceis, Ele traz força. E nós precisamos estar alinhados ao Senhor, estar na presença dEle. Ele aqui, Abacuque, era íntimo do Senhor, ele tinha intimidade a ponto de perguntar, de olhar, ver o contexto, o que está acontecendo, e de saber, mas Deus estava presente, né? Então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguardará um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espera, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva, o ímpio está envadecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio arrogante, e não descansa, ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos estes povos um dia rirão dele, com canções de zombaria, e dirão, ai daqueles que amontoa bens e roubados e enriquece. Bom, mas o contexto aqui, então, quer dizer que o justo viverá pela fé, pela sua fidelidade. E é isso que nós temos que fazer. É esta palavra que eu quero trazer. Nós andamos pela fé, né? É pela fé que nós andamos. Então, eu fiz aqui 10, né, tópicos aqui, que esse texto falou comigo, né? O Senhor é a nossa força está em Deus, né? E tem 10 passos que eu tirei aqui. O primeiro passo, o justo vive pela fé, mesmo em meio às dificuldades. O segundo passo para Deus é que nós precisamos confiar no Senhor. Saber que Ele é soberano, que Ele é todo-poderoso, que Ele pode mudar as situações na hora das dificuldades, independente da situação que você está vivendo. Talvez Ele diga sim, talvez Ele diga não, talvez Ele diga espere, mas receba o não de Deus também. Pois nós oramos pelo meu irmão, né, pedimos que ele pudesse viver mais um milagre, né? Deus pudesse dar mais essa chance para ele. E ele já era um milagre, ele viveu, ele teve já parada cardíaca, ele aos 27 anos, ele teve um infarto,
enfim, já era para ele ter morto, ter sido, né, estar morto. Mas o Senhor, aprove a Deus, dar mais vida para ele. E desta vez o Senhor disse não. E nós temos que aceitar. E aí o que nós fazemos? Olhamos para as coisas boas que ele representou para nós e teremos que ter gratidão. Então hoje eu agradeço o tempo que eu estive com meu irmão, o que ele representou para nós na nossa vida, o que ele foi e também porque ele foi salvo. Essa é a maior alegria, esse é o maior consolo. Quando você perder alguém que você ama e se ele for salvo, cante de alegria. Se alegre no Senhor, porque ele está salvo. Amém? Crer que ele está no controle de tudo, isso é confiar, que ele está ao seu lado, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Crer que Deus está fazendo a coisa certa. Tudo tem um propósito. Dá licença para eu citar também um dia que o primo chegou aqui e falou assim: nossa, nós estamos passando tantas lutas, mas eu e a Karina nunca vivemos um casamento tão unido como estamos agora. Então, isso é um testemunho, porque eu ouço as coisas, eu dou glória a Deus, porque o trabalhar de Deus na vida deles, às vezes as dificuldades Deus percebe, porque para que eu me aproxime do Senhor, para que eu busque o Senhor, e Deus restaure nesse mover da dificuldade, o Senhor vai restaurando relacionamento, vai dando mais intimidade, mais unidade, porque os dois se uniram na mesma fé. E glória a Deus pela vida de vocês, que vocês continuem, todos os casais aqui, sejam firmes no Senhor, não importa a situação que vocês vivam, permaneçam em Deus, que o Senhor fará o milagre no tempo certo, na hora certa, porque Ele nos ama. Como eu disse aqui inicialmente, o amor de Deus é melhor que a vida. Então, se Deus está em nós, o amor dele está em nós, e Ele nos ama, não duvide disso. Né? O mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Significa que quando vem uma tempestade, essa tempestade vem sobre todos. Mas se eu permanecer em Cristo, eu vou vencer. No momento certo, na hora certa, nós vamos vencer em Cristo, né? E o terceiro é o crescimento, porque o que a adversidade nos dá? A oportunidade de crescimento em meio às dificuldades. Mais uma vez, estão crescendo, nós estamos crescendo no meio das dificuldades. O Senhor nos faz pessoas melhores, porque nós temos duas escolhas quando passamos dificuldade na vida, quando a luta vem: ou você se entrega às lutas, aí você morre, ou você confia no Senhor e seja corajoso, como Deus diz para Josué: não temas, seja forte e corajoso, porque é uma guerra. Nós temos batalhas a ser vencidas. Então, nós temos que ter coragem e força e fé no Senhor, né? Outra coisa que Abacuque fez, está aqui em quarto lugar, ele orou, ele se colocou na posição, né, na torre de vigília, e começou a orar e buscar a resposta do Senhor. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição, guardarei para ver o que o Senhor me dará, a resposta que me dará a resposta à minha queixa. Clama a mim e eu te ouvirei, né? Eu lembrei desse versículo, né? O Senhor nos deixa essa abertura: clama a mim que eu te ouvirei, invoca-me que eu te responderei. Então nós temos essa porta aberta diante de Deus, o nosso Deus amado, soberano, que nos ama, que está ao nosso lado, né? Então Ele é o nosso Pai e nos ama. Nós somos filhos amados do Senhor. O Senhor é o nosso Pai, né? Aí tem o quinto ponto que eu vi: o Senhor é soberano. Novamente, é a minha força. Ele faz meus pés como do cervo e faz-me andar em lugares altos. Aí eu fui ver o que o cervo, né? Que animal é esse? O cervo é um tipo de antílope, animal ruminante e veloz, forte e elegante, que salta até em montanhas, salta a superfície íngreme, rochosas e difíceis. Sobem as montanhas aparentemente sem nenhum esforço. Então, o Senhor nos leva, né? Que nós temos que ser que nem o cervo, o animal
veloz, é um animal que tem coragem, que pula, né? Que vence as batalhas e consegue chegar no seu destino com o seu esforço, né? Porque o reino de Deus é com esforço. O esforço é buscar a Deus, é ler a tua palavra, é orar, né? E meditar na palavra e ruminar essa palavra para que ela seja o alimento, o maná que nos fortalece, que nos dá coragem, né? E essa palavra no nosso coração, ela sempre vem na hora certa, né? Na hora certa, ela pula na sua vida. Por exemplo, essa mensagem o Senhor trouxe na minha mente. E ali ele fala, começa a falar na minha cabeça e tudo, aí eu vou lá, leio, o que o Senhor quer me dizer com isso, né? Então, não foi porque eu escolhi aleatoriamente, Senhor, ai meu Deus, eu vou copiar, não. O Espírito de Deus falou comigo. E para a minha vida. E aí eu trago para a igreja hoje, porque a palavra vem para mim e para vocês. Então, quando vier um versículo, alguma coisa, um sentimento no teu coração, busque lá na palavra que Deus vai revelar, né? Alguma coisa Ele está querendo dizer. E nós vivemos hoje num momento, né, num contexto também tão difícil, e nós precisamos dessa graça, nós precisamos, como Abacuque, viver pela fé, confiar, né? E saber que orar, e saber que isso está, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que isso está gerando em nós resiliência, gerando em nós a fé, né? E a confiança no Senhor. O sexto, Deus tem um tempo designado, um tempo estabelecido para todas as coisas, que vai passar. Nesse tempo, devemos nos humilhar e nos submeter a nossa vida a Deus, em oração e intimidade, e crer que Ele não se atrasará, fará o certo no tempo certo, e descansar nele. Então, Ele tem um tempo certo. Nós precisamos estar aos pés do Senhor, como Maria ficou. Devemos nos humilhar, nos submeter a nossa vida a Deus. Todo aquele que se submete à vida de Deus, né, é obediente, como falou aqui hoje, é um ato de obediência. Estar na presença de Deus é obedecer o seu Pai. E a obediência, ela transforma em realizações. Imagina Abraão, se ele não tivesse obedecido, sai da sua parentela. Eu te farei, né, nações através da sua vida. E se eu estou aqui, você está aqui, é pela obediência de Abraão. Senão nós não seríamos uma grande nação. Nós fazemos parte, né, do Senhor, do povo do Senhor. Glória a Deus por isso, né? Amém? Em sétimo lugar, Senhor, coloque o seu olhar em Jesus. Quando estiver em dificuldade, tire os olhos das circunstâncias, tendo os olhos fitos em Jesus, focado em Jesus, autor e consumador da nossa fé, e pela sua alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Então, os meus olhos, está lá em Hebreus, eu tenho que colocar os meus olhos em Jesus, não nas minhas situações. Outro dia, conversando com uma pessoa muito querida, ela disse, eu sei, está passando por uma luta muito grande, eu sei que os meus olhos têm que estar em Jesus, mas às vezes os meus olhos estão vendo aquela situação, não é fácil. Aí eu disse para as pessoas, eu concordo com você, não é fácil, mas eu sei que por mais que são momentos que você está olhando a circunstância, você é uma mulher de Deus. Você tem se levantado toda manhã, orado para Deus. Você tem jejuado, você tem pago um preço. E eu tenho certeza que no momento certo, no tempo certo, o Senhor vai vir de encontro a essa situação. Talvez hoje o Senhor está fechando uma porta para ela, que talvez seja tão difícil, às vezes humilhante, algumas coisas a gente passa na vida, parece humilhante, ter que andar para trás alguns passos, mas às vezes você anda para avançar à frente. Mas eu sei, me alegro,
Por mais que eu veja a pessoa sofrendo, eu vejo o amor de Deus trabalhando, moldando aquele vaso. Eu vejo a mão de Deus cuidando de cada detalhe. Porque em meio às circunstâncias, se você abrir os ouvidos e os seus olhos, você vai ver os milagres, os detalhes. Deus colocando uma pessoa, Deus colocando, mandando uma pessoa ligar naquela hora certa, levantar, estender a mão, uma oração, uma palavra de ânimo. Esses são os verdadeiros milagres. Então, em nenhum momento Deus desampara, mas por amor Ele nos permite às vezes passar por dificuldades. Porque você, que são pais, alguns aqui, sabe que se você der tudo na mão do seu filho, ele não, e com tanta facilidade, ele não vai dar valor. Ele não vai dar valor para as suas coisas. Ele não vai saber o preço que custou. Nós não vamos saber o preço da cruz. Porque Jesus pôde passar e eu não posso passar. Mas além dele passar, ele ressuscitou. Ele está vivo. E além de tudo, ele falou: eu estarei com você em todo momento. Então nós temos que crer e confiar. Dói, dói muito. E pode chorar. Chore aos pés de Jesus. Chore, dói mesmo, não é fácil. Ninguém é super homem ou super mulher, mas o importante é que nós temos um Deus que é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Na hora certa, no tempo de Deus, Ele é bom, Ele nos ama. Você tem que colocar: o amor de Deus é melhor que a nossa vida. Está em Salmo 60, isso pulou aos meus olhos outro dia. E esse versículo está na minha vida. Além daquele que eu digo que o Senhor é minha força toda manhã, eu digo: o amor de Deus é melhor que a minha vida. Eu tenho o amor de Deus. Amém? Se creres, verá a glória de Deus. O 8º é lembrar que diante dessa situação de Abacuque, Deus veio no tempo certo e na hora certa. Por quê? Porque a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Lembre-se, por isso, em meio às tempestades, ela vem se renovando a cada manhã. Está escrito na palavra de Deus. Ela se renova a cada manhã. Então, louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Ela se renova, a misericórdia. Você tem que olhar e agradecer a Deus que essa misericórdia se renova a cada dia. Por isso que Ele deixou a palavra de Deus. E se ela não estiver na nossa vida todos os dias, eu não vou lembrar que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Eu preciso dessa palavra, eu preciso de ser como Maria, sentar aos pés de Jesus todos os dias, ouvir a sua voz através da palavra. Eu preciso alimentar a minha alma para que eu tenha força. Porque Jesus, Ele fez um caminho de cruz, de sacrifício por nós, mas Ele não perdeu a intimidade com Deus. Jesus se retirava para orar, Jesus ia para o monte orar. Jesus se alimentava porque o Espírito Santo é que fortalecia Ele. E hoje o Espírito Santo habita em nosso coração. É para isso, para fortalecer. Nós somos templo do Senhor. E por isso que precisamos cuidar da nossa vida, do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Nós precisamos, nós habitamos, o Senhor está em nós. Então nós temos que cuidar, santificar a nossa vida, ser santo, porque eu sou santo. Então nossos olhos precisam ver o que nós vemos, os nossos ouvidos têm que ver o que você ouve, o que você fala, em tudo. Porque Deus é bom, Deus é aquele que traz paz no teu coração. E se você parar e olhar hoje aqui, como nós somos abençoados. Como nós somos abençoados, Deus nos ama. Deus está aqui, Ele é bom. Lá fora tem tanta gente morrendo, tanta gente nas drogas, na bebida, na prostituição, tão perdido. Que nós como igreja devemos orar pelos perdidos, pelos cativos, pelos oprimidos. Nós temos pessoas amadas que um dia serviram a Jesus e não ficaram na presença, não ficaram na vigília e se perderam, estão no mundo, os filhos pródigos.
Mas eu creio porque a palavra de Deus diz que Deus trará os filhos pródigos. Pode orar, porque o filho pródigo voltou para casa. O seu filho pródigo voltará para casa. Se apenas crê no Senhor Jesus e verá a glória do teu nome. Verá. E é isso que eu faço. Muitas vezes eu oro por pessoas da minha família que um dia serviram a Jesus e estão hoje longe do Senhor. Porque não resistiram, porque não buscaram, porque não se renderam totalmente a Cristo. Mas aquele que está de pé, porque outro dia, lendo um livro do pastor Aguiar, um homem de Deus, e ele falava que nós temos, num contexto da Bíblia, diz que nós estamos com um pé de barro. Então, eu estou com um pé de barro, você está com um pé de barro, então qualquer um aqui pode cair, inclusive eu. Ai de mim, se eu não ficar na presença do Senhor. Ai de mim, se eu não ficar na presença do Senhor. Eu vou cair. Quando meu marido morreu, eu falei, ele foi salvo. E eu amava muito. E aí eu lembrei de uma coisa, Senhor, meu marido está salvo, eu te agradeço porque ele foi salvo. Mas eu vou ficar nesse mundo difícil aqui. Me preserva, Senhor, e que eu possa um dia encontrar com Ele, porque eu posso cair. Eu tenho meus pés de barro. Todos nós temos pés de barro. E agora eu estou aqui, meio à circunstância, ao mundo tão difícil, o inimigo ao nosso redor, tentando destruir a nossa vida, tentando nos arrancar das mãos do Senhor, como já arrancou alguns, mas pelo poder da palavra, que diz que crê no Senhor Jesus e verá a glória dele, que os filhos pródigos virão para casa de volta. Amém? Então eu quero ficar de pé, mas eu tenho que pagar um preço. Eu tenho que pagar um preço de oração. Eu tenho que vigiar e orar, porque eu posso cair. Então eu quero encontrar com aqueles que eu amo, que já foram no Senhor. E que Deus nos ajude a permanecer em Cristo. Que nada nos tire do caminho do Senhor. Que nós possamos se despojar da nossa arrogância, do nosso orgulho, da nossa vaidade. E perguntar para Deus, sonda o meu coração, ver se há algum caminho mau que tem me afastado de Ti. Senhor, tem misericórdia de nós, porque a sua misericórdia se renova a cada dia. Lembre-se por isso, em meio às tempestades, Ele estará com você. Amém? Passo 9, não deixe que o medo te domine por causa das circunstâncias adversas. O medo paralisa, impede a você de continuar, seguir em frente. Adore a Deus e se alegre em Deus. O medo ele vai vir sobre as nossas vidas, por causa das circunstâncias. Foi o que aconteceu com a Karina. Ela disse aqui, ai meu Deus, o que vai acontecer? Dá um medo mesmo. Eu mesmo, em algumas questões, que penso como será. Mas eu estou aos pés do Senhor e eu sei que Deus na hora certa vai fazer tudo certo. Sempre dá um medo na gente, né? Nas coisas que vem apresentando, às vezes, as lutas e as batalhas. Mas o Senhor está no controle de tudo. 10. O último. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Você receberá a graça para viver e enfrentará as dificuldades da vida. Esta é a primeira coisa que nós devemos fazer, é Deus em primeiro lugar. Depois a sua esposa, depois os seus filhos. Amém? Porque se Ele for o centro da vida de vocês, o resto vai dar jeito em tudo. A casa vai ficar em ordem. A luz de Deus vai entrar na sua vida e na sua casa e vai dissipar as trevas. Porque se Ele estiver ali, as trevas podem vir, mas não vai permanecer. Amém? Agora ali no último versículo que Abacuque disse, que eu quero finalizar. Agora, por que Abacuque disse isso? Porque ele era um homem que amava a Deus, um homem que cria na sua soberania, sabia que ele poderia fazer o impossível,
E só um homem que busca Deus, que está alinhado com Deus, que está na posição, na torre de vigília, vivendo uma vida de intimidade com Deus, no dia a dia, para que ele pudesse viver naquele contexto, né? E ser a força dele. E ele disse ali em Abacuque 3, eu vou finalizar. Eu vou só uma coisa aqui. Toda luta e batalha neste mundo nos faz pessoas mais fortes, gera fé e nos ensina a confiar em Deus, porque não conseguimos pela força do nosso braço, e sim pelo Espírito Santo, que é a nossa ajuda e o nosso ajudador e amigo. Se creres, verá a glória de Deus. Amém? E agora eu quero ler o que Abacuque falou em capítulo 3, 17, para finalizar. Mesmo, olha aqui o que Abacuque falou. E esta é a nossa posição. Esta é a nossa posição. 3,17. Nós não podemos duvidar do Senhor. Nós não podemos. E crer que Ele está do nosso lado. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, porque o Senhor, o soberano, é a minha força, e Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Então, glória a Deus por isso. Se eu, mesmo não acontecendo tudo, o Senhor nos dará a vitória. E nós vamos pular como servo, porque a vitória vem, a resposta vem na hora certa. Amém? E Deus abençoe a vida de cada um aqui nesta manhã. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a graça, a fé, a coragem, o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações de Jesus. Em nome de Cristo. Amém. Deus te abençoe.